Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para melhorar o aprendizado dos nossos queridos alunos, professores, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a poderosa palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 5 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema o avivamento na vida da igreja. Nessa lição nós temos 3 pontos e apresentaremos para os irmãos 3 dinâmicas específicas relacionadas a cada ponto da nossa lição. Quero convidar a você que ainda não é inscrito para que você possa se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, também deixar os seus comentários, porque você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e vai mostrar para muito mais pessoas, tá bom? O tema principal do textuário dessa lição está em Atos capítulo 2, versículo de número 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O avivamento da igreja, pelo que nós entendemos, nós somos pentecostais, nós entendemos que ela só se dá através do poder sobrenatural do Espírito Santo, através da pessoa ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. E esse é o nosso tema da nossa lição. Nós vamos ver que o avivamento da igreja sempre teve a ação sobrenatural do Espírito Santo. E para o primeiro ponto da nossa lição, nós já vamos apresentar a primeira dinâmica, que vai tratar do tema o batismo do Espírito Santo, e o público-alvo. Ou seja, qual é o público-alvo do batismo com o Espírito Santo? São todas as pessoas que colocam ao seu coração a disposição do arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro no seu interior. Por que eu digo isso? Porque todos aqueles que creem, obedecem e colocam a sua vida em santificação, essa pessoa só faz isso por meio do arrependimento dos seus pecados. E para essa dinâmica aqui, eu trouxe aqui como material, e o professor também pode levar para a sua sala de aula, esses 3 palitos de dente e na ponta do palito enrolado uma fita adesiva transparente, ou pode ser uma fita adesiva preta. E o que vai representar? O professor vai explicar isso para os seus alunos. Esses palitos, cada um dos palitos vai representar, alguma coisa, da ação humana. Como, por exemplo, nossa revista vai tratar aqui sobre crer. O palito vai tratar do crer. Crer em quem? Crer no Evangelho. O outro palito vai simbolizar obedecer. Obedecer quem? Obedecer o Evangelho. E o outro palito vai representar a santificação através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu somente crer, eu não me sustento. Se eu crer e não obedecer, o professor vai explicar isso para os seus alunos, se eu crer no Evangelho, mas não obedecer também, eu não vou ver ao Senhor, eu não vou me sustentar e estar no futuro diante da presença do Senhor. Se eu crer, obedecer, mas não me santificar, que é o terceiro palito, não colocar a minha vida no processo de santificação, também eu não verei a Deus, é o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 13, vai dizer o seguinte, 12, 14, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Então eu preciso, primeiramente, crer, para mim poder me sustentar. Segundamente, eu preciso obedecer a palavra, o Evangelho, para eu poder também continuar a minha caminhada cristã. E em terceiro lugar, eu preciso me santificar para me permanecer na presença de Deus, e então eu ver o Senhor conforme diz a nossa palavra. E esses 3 palitos vão representar isso, e o professor vai explicar: crer, obedecer e santificar. A ponta com o plástico vai representar, o arrependimento. Se os 3 palitos tiver somente um palito que vai representar, ele não vai se sustentar, ele vai cair. Agora, se o arrependimento, o professor vai fazer essa analogia, essa dinâmica, então, se o arrependimento ela agir na vida do ser humano e colar esses 3 palitos na ponta,
o que vai acontecer? Os 3 palitos eles vão se sustentar. Deixa eu arrumar aqui e colocar direitinho para os irmãos entenderem aqui a dinâmica. Se eu abrir os 3 palitos aqui, abrindo os 3 palitos, eles vão permanecer. Abrindo os 3 palitos tipo um trapézio, né? Permanecendo no alvo, que é na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente um palito em pé, ele não se sustenta. Então é preciso dos 3 juntos, mediante o arrependimento, para os 3, né, permanecerem e ficar em pé. A sustentação dos 3 palitos em pé, tipo trapézio, os irmãos vão colocar direitinho aí na sala de aula, vai representar, né, o crente sendo sustentado pelas 3 características que a nossa revista vai dizer: crer, obedecer e se santificar. E aí o professor vai ler ainda no primeiro ponto, onde diz o seguinte, primeiro subtópico: a primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Isso a gente já sabe. Sendo necessário arrepender-se, que representa o plástico, crer no Evangelho, representa o palito, Marcos capítulo 1, versículo 15. E depois a segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos de arrependimento, 1 João capítulo 5, versículo 2 ao 4. E finalmente a terceira condição é se santificar-se, Hebreus 12, 14, onde diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, esta é a dinâmica didática deste primeiro subtópico para os irmãos aplicarem na sua sala de aula. Eu tenho certeza que com essa dinâmica os alunos colocarão na sua mente, né, qual é o passo a passo para nós encontrarmos com o Senhor. Primeiramente, crer no Evangelho. Segunda, obedecer a sua palavra. E terceiro, santificar através da ação genuína, né, do Espírito Santo em cada um de nós. O ponto número 2 dessa lição vai tratar sobre o dinamismo da igreja apostólica. Gostou dessa primeira dinâmica? Comenta aqui no comentário, deixe seus comentários aqui, tá bom? Segundo ponto, nós vamos aqui apresentar uma dinâmica bem interessante, uma dinâmica que vai fazer você lembrar, principalmente os homens, né, do tempo que era criança, que brincava de aviãozinho, tá bom? Eu fiz aqui um avião de papel, certo? E o professor que sabe fazer esse avião vai fazer um aviãozinho de papel e levar para a sala de aula. Quem não souber fazer, pede para alguém que saiba fazer, tá bom? Esse papel vai fazer um aviãozinho através do papel e o papel vai representar algumas coisas. A asa, como os irmãos estão vendo, vai representar, né, a oração, uma asa, e a outra asa, a palavra. Da mesma forma que um avião ou um pássaro, ele se sustenta no ar através das 2 asas, né? Das 2 asas. Da mesma forma, o crente só se sustenta na presença de Deus praticando a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra e colocando uma vida de oração diante de Deus. Através disso, naturalmente, o seu objetivo vai ser a comunhão com os irmãos. Aquele que se santifica através da oração e da leitura da palavra, ele naturalmente tem comunhão com os irmãos. E tendo comunhão, o professor pode até jogar o papelzinho depois, né? O papel vai voar um pouquinho e os irmãos vão ver que esta nave feita de papel, ele vai naturalmente passar um tempo sobrevoando. Da mesma forma, né, um pássaro não se sustenta no ar com uma só asa, ou um avião também não se sustenta no ar com uma só asa. Ele precisa das 2, e nós crentes também precisamos da oração e da leitura da palavra, nos santificando, praticando estas coisas, para que nós possamos então ter comunhão com os irmãos, né, através da ceia, através da coinonia, da comunhão da igreja, e participarmos então juntos das bênçãos espirituais. O professor vai ler ainda também nesse segundo ponto, onde diz no segundo subtópico,
diz o seguinte: o avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. Primeiramente, espiritual, que é palavra e oração, né? Vai tratar da parte espiritual. E segundo, a social, que é comunhão. A social, quem é um crente espiritual, ele tem comunhão com os irmãos. Ele sobrevoa sobre as asas do Espírito Santo, na comunhão com todos os irmãos. Tá bom, meus queridos irmãos? Segunda dinâmica para você aplicar na sua sala de aula. Se você gostou também, comente aqui embaixo. Não deixe de comentar, tá bom? De compartilhar esse vídeo para muito mais pessoas. O terceiro ponto da nossa lição vai tratar de um tema: um ministério ungido para os dias atuais. Como nós precisamos a cada dia estarmos ungidos diante, né, do Espírito Santo, sermos ungidos pelo Espírito Santo para combater os dias maus. Neste tempo nós estamos precisando disso. E precisamos então promover sinais que despertem, né, interesse ou que causem impacto na vida das pessoas. E agora, esses últimos tempos, nós não estamos quase nem vendo, não é verdade, meus irmãos? Mas nós precisamos promover sinais, maravilhas, através da unção do Espírito Santo. E para este ponto, o professor vai levar para a sala de aula, vai fazer uma dinâmica bem interessante. Ele vai pegar um balão, eu vou até explicar como é que é feita essa dinâmica. Onde é que está meu balãozinho? Caiu aqui meu balão, deixa eu pegar aqui. Esse balão, os irmãos estão vendo aí que ele está cheio. E a ponta dele não está amarrada, tá vendo? A ponta do balão não está amarrada. Isto é anormal para quem enche balão. Geralmente um balão cheio, a ponta dele tem que estar amarrada, tem que estar dado um nó. E aí o que os irmãos vão dizer para os alunos? Vão dizer que o balão, vai levar o balão cheio, vai mostrar que a ponta não está amarrada, e vai dizer que este é um sinal anormal, que não está na sua condição da normalidade desse balão. Ele é um sinal que tem alguma coisa anormal. O balão não está amarrado aqui, certo? E aí como é que o professor vai fazer isso? O professor vai pegar um balão vazio, vai colocar dentro desse balão seco, e vai encher o balão, vai colocar um balão dentro do outro e vai encher o balão que está do lado de dentro. Na parte de dentro o professor enche. E aí quando o professor encher o balão que está lá do lado de dentro, o professor amarra o balão e depois puxa essa ponta aqui para fora. Aqui dentro tem outro balão que está cheio e está amarrada a ponta. É porque aqui não dá de ver, ó, mas está amarrada a ponta. Vai colocar um balão dentro do outro e vai encher. O que vai representar essa dinâmica? Vai representar que por fora as pessoas nos enxergam, mas elas têm que entender que há algo anormal em nossa vida, que é algo que promove um impacto na vida delas, que é algo que traz, né, uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Esse balão vai representar uma pessoa, né? A falta do nó aqui vai representar um sinal da parte de Deus, o anormal que os seres humanos, a sociedade não está acostumado. Então os crentes têm que todo tempo andar que nem este balão, promovendo curiosidade, impactando vidas, sem saber o que está acontecendo. Por causa de quê? Por causa da ação do Espírito Santo. Sinais e maravilhas têm que estar, né, constantemente na vida de um crente, na vida de um servo de Deus. E aí o professor pode ler ainda no seu primeiro subtópico, ainda nesse terceiro ponto, o seguinte: na unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, da expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos e para serem curados, conforme Jesus declarou que isso aconteceria. Marcos capítulo 16, versículo 18. O crente tem que andar todo o tempo com sinais e maravilhas, conforme nós estamos vendo aqui um sinal diante deste balão. E esse sinal precisa acompanhar a vida exterior de um crente. Uma pessoa deve olhar um não crente
Um não cristão deve olhar para aquele crente e dizer: você tem algo especial, você tem algo que me chama a atenção, você tem algo que me traz curiosidade, tem algum sinal em você que me desperta o desejo de saber o que é, e eu quero saber o que é. Então esse sinal deve ser visível na vida de um crente e na vida de um servo de Deus. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostaram dessas 3 dinâmicas? 3 dinâmicas específicas para este ponto. Eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida e a vida dos seus alunos, tá bom? Temos um segundo canal de leitura da palavra e oração, e também, se você quiser ajudar a contribuir, tem um coraçãozinho aqui do lado, valeu, você também pode estar contribuindo com o nosso canal, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo, nosso Senhor, nos permitir.